Glória a Deus. A pastora Nadir é minha conterrânea. Ela é minha conterrânea. Sabe o que é isso? Hein, gente? Ou vocês não sabem o que é conterrâneo aqui? Ela é minha conterrânea. Eu sou mineiro. E eu pensei que eu não ia encontrar nenhum mineiro. E aqui realmente no Rio Grande do Sul você não vê mineiro. Aí Deus traz uma mineira que está lá em São Paulo. Eu não sabia, eu descobri que ela era mineira hoje aqui. Deus preparou e trouxe a pastora Nadir, que é uma mulher de Deus, foi pastora em Minas Gerais, o marido dela é pastor da Igreja da Graça. Cada um levanta de manhã e vai para um lado. Ela vai para uma igreja, o marido vai para outro, o filho junto, ela leva o filho, o outro pega metade do dia, faz um malabarismo. E mulher é boa para fazer malabarismo. E tal, e elas estão fazendo a obra. Hoje ela é pastora lá em Osasco, uma igreja maior do que essa aqui de Espaço, né? Ela é bem maior, né, pastora? E ela veio hoje, como mulher de Deus aqui, para trazer uma palavra poderosa. Vamos receber a pastora, louvando a Deus pela vida dela. Pastora Nadir. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela confiança. Obrigado pela honra. É triste. Mas acredito que você, assim como eu, já tivemos experiências de pessoas que caminhavam ao nosso lado e hoje elas não estão mais. De pessoas que começaram bem, mas começaram a tropeçar no percurso. Começaram a olhar para direções erradas. Tirar os olhos de Jesus. Tirar os olhos da palavra. Ei, saiu da geografia da adoração. Entrou na geografia da observação. E foi se perdendo. Pessoas que começaram sucesso, e o sucesso foi tão curto. Com a mesma velocidade que cresceu, deixou, abandonou, deixou de existir, se apagou completamente. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que a nossa luz ela seja contínua e perpétua. E hoje o Senhor Deus, Ele vai nos ensinar a construirmos duas coisas. E essas duas coisas, se eu e você verdadeiramente construirmos e protegermos, a nossa luz, ela vai ser contínua. E essa chama vai aumentar gradativamente. E nos tornaremos ministros labaredas de fogo. Altares que queimam 24 horas por dia pela presença de Deus. A pastora vai trazer algumas lições em cima de 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos começar no versículo 8. A pastora vai abrir alguns parênteses nessa mensagem. Depois eu vou para o foco principal. Mas eu quero ser boca de Deus na tua vida hoje. Amém? Fala sobre Eliseu e uma mulher da cidade de Sunem. Uma sunamita. Você pode acompanhar na tela, estou acompanhando aqui na Bíblia do celular. Está escrito assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher, e a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que era uma mulher de posse, era uma mulher rica,
Era uma mulher que tinha condições de fazer algo por alguém, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E essa mulher, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, você pode ler comigo, é santo homem de Deus. Diga glória a Jesus. Vamos voltar ao versículo 8. Porque eu tenho algumas palavras proféticas aqui hoje. Sucedeu também que um dia, amém? Um certo dia, um dia comum, como qualquer outro. Eu vou dizer para você, fica na dispensação de Deus, porque vai ser num dia comum que Deus vai mudar a tua história. Certo dia, um dia comum, Eliseu estava passando. Deus trabalha no comum para fazer o extraordinário, guarda isso. Ele estava passando e de repente uma mulher o observava. Diga glória a Jesus. Posso ser boca de Deus na tua vida? A gente está se despedindo de 2025. Muita coisa pode acontecer ainda nesses últimos dias do mês, do ano, do mês de dezembro. Amém? Mas te prepara para 2026. Porque já tem gente te observando. Presta atenção. Tem pessoas te observando. E essas pessoas vão trazer oportunidades na tua vida. Essa mulher observava. Tem pessoas te observando. Deus está fazendo alguém olhar para você. Deus está fazendo alguém te observar dentro de casa, na empresa, na igreja. E Deus vai te respaldar. Se você crê, é com a tua vida que vai acontecer. Tem pessoas te observando, tem pessoas te olhando. Ei, vou mais longe. Essa mulher, ela não apenas observava, mas comentava. Você está sendo comentário. Tem pessoas falando de você. Não é mal, não. Não é mal, não. Porque quando Deus levanta alguém para nos observar, para nos olhar, Deus não mostra as deficiências, Deus mostra o valor. É diferente. Quando é Deus que está levantando para mostrar, para olhar, olha essa mulher, olha esse rapaz, olha essa jovem, olha essa pessoa. Deus não mostra a deficiência, Deus mostra o valor. Deus mostra o que ela tem de melhor, Deus mostra o que é bom. Eliseu tinha deficiências? Tinha, como qualquer outra pessoa. Mas quando é Deus que quer fazer, aleluia, Ele mostra o valor, as qualidades. Amém? Tem pessoas te observando. Tem alguém olhando o seu valor. Tem alguém olhando o seu potencial, minha irmã. Mulher. E Deus vai usar essa pessoa para fazer algo na tua história. Você crê nisso?
Guarda isso. Amém? Não é a pregação que a pastora veio ministrar hoje. Isso aqui é um extra de Deus para nós. Agora é tão lindo que essa mulher que observava e comentava sobre Eliseu, ele encontrou uma qualidade que não pode faltar em nossas vidas, que não pode faltar em mim e você. Santidade. Ela olhou para Eliseu, observou, comentou, fez comentários. Eliseu foi assunto. Você está sendo assunto, amém? Ele foi assunto. E a Bíblia Sagrada diz que ela disse: eu tenho observado que esse homem que passa aí na porta da nossa casa, vou dizer com as minhas palavras sem sair da verdade, esse homem é um santo homem de Deus. Amém? Essa qualidade a gente precisa carregar. Quando alguém olhar para mim e para você e ver que nós temos o caráter de Deus. Amém? Que nós temos procurado ser santos, ou melhor, serem santas. Essa qualificação, ela vai te fazer vencer e crescer em qualquer lugar que você for colocado. Você consegue entender isso? A santidade é o que você precisa para subir degraus. Porque se você é colocado em algum lugar na empresa, se você é santo, você é honesto. Se você é santo, você está preparado para ser promovido. Porque quem é santo de verdade não vai enxergar as pessoas subordinadas como inferiores. Ela vai entender que se Deus a levantou, é ela que vai servir. A santidade é o que a gente precisa para vencer nesse mundo. Para receber as oportunidades. Para dar resultado naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Diga glória a Deus. Amém? E tem muita mulher aqui que carrega essa qualidade. Que já carrega o caráter de Cristo. E você vai viver um final de ano diferenciado. E 2026, o ano da remissão, vai ser o melhor da história das nossas vidas. Não importa o que acontecer lá fora, estaremos debaixo da promessa, debaixo da palavra, debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus, e nós vamos viver o que Deus tem para nós. Diga glória a Jesus. Agora a pastora vai entrar na mensagem, amém? Fala para quem está do seu lado, a sunamita, ela entendeu que precisava construir um quarto para o homem de Deus. Amém, amada igreja? Você quer ter uma luz contínua na tua vida? Você quer ser forte até o fim? Por mais que você sinta o vento soprando, tentando te parar, você quer ser mais resistente do que qualquer problema? Construa um quarto. Deus trouxe a pastora Nadia aqui para dizer isso para vocês. Quando eu orava no hotel, coração acelerado, frio na barriga. Jesus, vem comigo. E o Espírito Santo falava ao meu coração: diga àquelas mulheres que elas precisam construir um quarto. Que quarto, pastora? Um quarto entre você e o Pai.
Muitas de nós já construímos alguns quartos na nossa vida. Observe o que essa mulher falou no versículo 10. Olha, põe o verso 10 na tela. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Diga glória a Deus. Quer ser uma fortaleza, irmã? Construa um quarto entre você e o Pai. Como a pastora estava dizendo, muitas de nós, às vezes de uma forma inconsciente, a gente já construiu alguns quartos na nossa vida. Por favor, não quero ofender, só me deixa ser pastora hoje na sua vida, nessa madrugada. Muitas aqui já têm o quarto do choro. Quando as coisas não andam bem, você entra no seu quarto, fecha a porta e vai chorar. E ali você molha o seu travesseiro. Muitas já têm o quarto da tristeza, o quarto do choro, o quarto da depressão. Algumas, de uma forma inconsciente, construíram o quarto da discussão, da briga. Porque às vezes está ali o marido e ela não quer brigar, não quer discutir na frente dos filhos. E ambos vão para discutir, para brigar, longe dos filhos. Me perdoe, não quero ofender. Talvez algumas já construíram até o quarto do pecado. O quarto do adultério. Diga misericórdia, Jesus. O quarto dos vícios. Eu me lembro de uma pessoa que fumava escondido dentro do quarto. Usava droga escondido dentro do quarto. O quarto dos vícios. Ah, Jesus, misericórdia. Outras, o quarto da morte. Da solidão, onde ela já pensou inúmeras vezes a dar fim à própria vida. Diga misericórdia, Jesus. Muitas de nós, de uma forma inconsciente, já construímos alguns quartos, sim ou não? Quem está entendendo? Deus está dizendo para você, destrua esses e construa um novo. O quarto da comunhão, o quarto do relacionamento, o quarto da amizade, o quarto da intimidade com o Espírito Santo, o quarto de Mateus 6,6. Que você vai entrar e vai encontrar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, na pessoa de Pai. Onde você vai entender que você não está sozinha, que você tem um Pai. E não é um Pai qualquer. O quarto da recompensa. O quarto da força. Diga glória a Jesus. Construa o seu quarto, irmã. Talvez algumas irmãs aqui já até construíram esse quarto, mas hoje ele está desabitado.
você não tem tido o seu momento do secreto. Aquele momento que você não aparece para ninguém, mas quem precisa te ver, te vê. Muitas aqui já tiveram esse quarto, mas esse quarto está desabitado. Está esquecido. Coloca a vida nele de novo. Porque mulher de Deus que constrói quarto, sobrevive. Aleluia. E essa percepção foi da sunamita. Nós temos que ter essa percepção. Eu preciso construir um quarto. E vou dizer para você, dentro da unção que o Espírito Santo está dando aqui, que quando o Senhor Deus te vê construindo o quarto, espiritualmente falando, amém? Espiritualmente falando, você vai entender que nesse quarto vai existir uma mobília. A mobília que a sua alma precisa. A mobília do nosso espírito. Porque nesse quarto existia o quê? Uma cama. Diga glória a Deus. No versículo 10 fala, volta lá para a gente ver. O versículo 10. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Então observe que esse quarto foi colocado nele o quê? Uma cama. Diga glória a Jesus. Quando você construir o seu quarto, você vai perceber que o próprio Deus, Ele vai colocar ali dentro uma cama. Amada igreja do Senhor, nós temos sido uma geração de mulheres doentes, emocionalmente falando. Nós temos sido uma geração de mulheres altamente sensíveis, depressivas. Mas eu quero dizer para você que mulher que constrói o quarto é curada. Porque esse quarto vai ter cama. Cama representa descanso. Quantas vezes nós nos sentimos cansadas, sim ou não? Já se sentiu cansada? Eu também. E não é cansaço físico, porque cansaço físico a gente resolve numas férias. A gente resolve ter um sono reparador, sim ou não? Mas é aquele cansaço de dentro. Quantas de nós, às vezes, sentimos o nosso emocional desorganizado, preocupadas, ansiosas, sim ou não? No quarto tem cama. Todas as vezes que nós entramos no quarto para buscar a presença de Deus, Deus nos dá repouso, irmãos. Deus acalma aquilo que está desorganizado dentro de nós, aquilo que está nos atrapalhando, nos destruindo. A presença de Deus, ela vem sobre os nossos corações, entenda, como um repouso. Diga glória a Deus. Vou contar para você testemunho próprio, quantas vezes eu entrei no quarto da oração, precisando de repouso, precisando de descanso, porque a minha alma estava agitada, estava atribulada. Eu encontrei a cama. A presença de Deus como cama, você está entendendo? Certa vez Moisés, ele falou para Deus, Deus deu para ele uma missão. Ele falou: Senhor,
Eu não vou tirar os pés daqui se a tua presença não for comigo. Sabe o que Deus disse para ele? A minha presença irá contigo. Vou dizer na unção de hoje, como cama. A minha presença irá contigo e te farei o quê? Descansar. A nossa alma se aquieta. Tem descanso, tem repouso. Os nossos sentimentos, as nossas emoções encontram repouso, encontram descanso. Diga glória a Deus. E se a gente construir o nosso quarto e começar a buscar a presença de Deus, nós vamos ser mulheres completamente com o emocional organizado. Mulheres fortes de coração. Nos tornaremos uma potência na presença de Deus. E nós vamos entender que o que a gente precisa para ficar de pé é a presença do Senhor. Mas tem que construir o quarto. Diga glória a Deus. Além da cama, nesse quarto existia uma cadeira. Diga glória a Jesus. A presença de Deus vem como uma professora para nós. Hoje vocês estão assentados, ouvindo, sim ou não? Assentados e a aprender. Só que para a pastora pregar essa palavra, eu também assentei. Eu assentei aos pés de Jesus. Esses dias todos. Hoje um pouquinho, antes de vir para cá. Eu me assentei também. Quantas vezes eu entrei no quarto orando por essa noite de hoje, por essa madrugada de hoje. Porque a presença de Deus, ela vem como professor, como nossa professora. Diga glória a Jesus. Cadeira representa que nós estamos aprendendo, nós somos alunos de Deus. Como é um culto de mulheres, nós somos alunas de Deus. E nós precisamos nos assentar, nos prostrar aos pés de quem? De Jesus. E quando nós construímos o quarto, além de nós termos a cama, nós vamos ter a presença de Deus como a nossa professora. Nós vamos aprender muita coisa. E a presença de Deus sabe ensinar, irmãos. A presença de Deus, se ela é buscada da maneira que deve ser buscada, a presença de Deus vai gerar sobre o alto da tua cabeça uma unção. E você não vai ter dificuldade diante da vida, diante dos desafios, porque a unção, a presença de Deus que está sobre ti vai te ensinar acerca de tudo. Construa um quarto, irmã. Deus quer que a tua alma tenha repouso. Que o teu coração venha descansar e saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Que o trono não está vazio, Jesus continua lá. Construa um quarto, irmã. Tem muita coisa que a gente não sabe fazer, que a gente não sabe resolver, mas no quarto tem cadeira para aprender. Tem um Deus, tem um Pai para nos ensinar. E cadeira também é honra. Olha aqui para a pastora Nadir. Existiu uma cadeira no quarto. Quem constrói um quarto vai deixar de ser humilhada. Porque a sua comunhão vai trazer honra para a tua vida. Diga glória a Jesus. No quarto, também havia uma mesa. Diga glória a Jesus. É tão lindo, né? Eu não sei quanto a você, mas geralmente eu só sento na mesa para, Mas alguém se identifica? Sim ou não? Existe
tantos tipos de mesa, né? Sim ou não? Mas é que a gente mais fica nelas, ó. Não é? Diga glória a Deus. No quarto tem mesa. No quarto tem pão. No quarto tem alimento. No quarto vai ter botija d'água. Bem na cabeceira. Diga glória a Deus. Quando a gente constrói um quarto, a gente vai ter a presença de Deus, que nos faz descansar, a cadeira que nos faz aprender, que traz honra para a nossa vida. E no quarto nós vamos ser alimentados. Deus vai te trazer a palavra. Deus vai te trazer a direção, a instrução. Diga glória a Jesus. Então construa o quarto. Diga glória a Jesus. E a mesa também é um lugar onde as nossas deficiências são escondidas. Lembra de Mefibosete? Ou talvez você fala Mefibosete, né? Mineiro fala Mefibosete. Amém? Que quando Davi chamou para que ele se assentasse à mesa, ele era aleijado de ambos os pés. Mas quando ele assentou à mesa, o defeito foi escondido. Diga glória a Deus. O defeito foi escondido. No quarto tem mesa. Amém? Tem alimento. E tem horas, irmãos, olha aqui para a pastora Nadir, que a gente sente que está faltando alguma coisa. Você já teve fases assim? Que parecia que estava faltando alguma coisa? Sabe quando a gente fica assim, vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é? Mulher tem muito disso, né? Mineiro fala, vontade de comer um trem gostoso, mas não sei o que é. Vai para o quarto que tem mesa. Diga glória a Deus. Deus sabe o que é. E Ele vai colocar na mesa o que você precisa. Em nome de Jesus. E vai dizendo mais. Que no quarto, que bonito isso aqui, né? Não sei se acende, está aceso. E no quarto tinha candeeiro. Diga glória a Deus. O que significa candeeiro, pastora? A presença viva do Espírito Santo. Queimando. E é tão lindo. Quem aqui já morou na roça? A gente fala muito lamparina, né? Mas o que? Lampião? Lampião. Agora é candeeiro, né? Candeeiro. Que tanto aqui, ó. Aqui tá bonitinho também, ó. Tem esses aqui perto do altar, né? E geralmente, qual é o momento que a gente mais usava os candeeiros? À noite. Irmãos, e era um breu, né? Eu lembro que eu dei na casa da minha avó, que não tinha luz elétrica, misericórdia. E a gente com medo de assombração, diga misericórdia. Era isso mesmo. A avó punha medo na gente. E ela vinha com uma lamparina na mão, vou dizer candeeiro porque é a mensagem de hoje. E com aquele candeeiro, ela iluminava o caminho. E a gente entrava no quarto, na cozinha, e assim por diante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No quarto tem candeeiro. Mulher que constrói o quarto, não vai tropeçar, não. Mulher que constrói quarto, não vai pisar no próprio pé, que tem mulher que está tropeçando no próprio pé. Ainda fica assim, quem me empurrou? Não é assim? Me empurrou. Ela tropeçou no pé e está culpando alguém. Fala a Deus, hein? Mas mulher que constrói quarto vai ter candeeiro.
Você vai saber escolher bem, você vai saber decidir bem. Você não vai andar em campo minado. Você vai dirigir a sua vida no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você vai receber autoridade nos pés, porque o seu pé tem a luz da palavra de Deus, tem candeeiro aceso. Você vai caminhar pisando em serpente e escorpião, irmã. E aonde você pisar, Deus vai te dar. Tiver alguma entidade, algum espírito reinando ali, você colocou os pés, o diabo perdeu. Construi seu quarto. Você precisa de candeeiro. Eu preciso de candeeiro. E existem caminhos para nós, irmãs, que precisam ser bons, que parecem ser bons. Aparentemente é um caminho bom. Se não tiver candeeiro, a gente entra nele. Mas nele tem laço de morte. Mas mulher de candeeiro, ela anda na vontade de Deus. Os passos dela são firmados no Senhor. No quarto tem candeeiro. Se você começar a construir o seu quarto e frequentar o seu quarto e habitar no seu quarto, tirar momentos de devoção, de comunhão, de relacionamento com Deus, você vai ser uma mulher organizada. Tua casa vai ficar em ordem. Teu coração vai ficar em ordem. E você vai ser a mulher de uma luz perpétua. Diga glória a Jesus. Construa o seu quarto. Deus vai te esperar nele como pai. Tem cama, tem cadeira, tem mesa. Diga glória a Jesus. Tem candeeiro. Amém, amada igreja. Quero dizer para vocês que nós precisamos construir o quarto. E precisamos também construirmos um altar. Diga glória a Deus. Você precisa do quarto e do altar. Se você entender isso aí e fazer essa junção, ninguém te segura, irmã. Você vai voar. Com asas como de águia. Você precisa de altar. Diga glória a Deus. Olha aqui para a pastora. Restaura o seu altar. Se você não tem altar, construa. Olha aqui para a pastora Nadir. Você está diante de um altar hoje. Amém? O que significa isso, minha pastora? Eu preciso de um altar. Você precisa ouvir também o que o Espírito Santo diz à igreja. Você precisa de um pastor. Você precisa de uma igreja. Você precisa de fidelizar ao ministério que Deus te colocou. Você precisa de um altar. E tem mulheres que deixaram de ter o altar. Tem mulheres que deixaram esse altar ser quebrado. Tem mulheres que não dão mais valor ao altar. Diga misericórdia. E Deus, Ele quer que você tenha um altar na sua vida. Diga glória a Jesus. Sabe por quê? No altar, você vai para a olaria. Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No quarto você se trata, no quarto você se se cura. Você aprende a se autocurar. Amém? No quarto você aprende muita coisa com o Pai. Mas quando você entende
a função e o poder do altar de Deus na sua vida, você pode ter a certeza que você vai ser muito abençoada. Porque no altar você desce para a olaria. Amém. Diga glória a Jesus. E Deus aqui, Ele fala com você, vai confirmar muita coisa que aconteceu no quarto. Diga glória a Jesus. Respostas que você pediu no quarto, você vai receber no altar. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você une altar com o quarto, coitado do diabo. Coitado do diabo. E eu encerro no Salmo 43, versículo 4 e 5. Porque nós vemos que os principais heróis da fé, eles construíram um altar. O altar da entrega, do sacrifício, diga glória a Deus. E Davi era um homem de bastidor, era um homem que sabia adorar a Deus no secreto, diga glória a Jesus. Mas Davi também tinha altar. Salmo 43, versículo 4. Nesse salmo, Davi estava mal, triste, se sentindo perseguido, passando por problemas. A alma dele estava abatida, estava triste. E olha o que ele disse: então irei ao altar de Deus. De Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Diga glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Diga glória a Deus. Deus, Ele quer que você tenha essa maturidade. Que você entenda quando você precisa do quarto e quando você precisa do altar. Mas nós precisamos dos dois. Você consegue entender isso? Que nós precisamos dos dois. Quando precisamos do quarto e quando nós precisamos do altar. Davi disse: hoje eu preciso do altar. Eu vou para o altar. Preciso cantar umas canções. Preciso adorar. Hoje eu preciso ir para o altar. Vou lá ver quem é essa pastora Nadia. Até que ela é bonitinha. Quero cantar com as irmãs. Cantar com a cantora, né? Hoje estou precisando de altar. E foi tão bonito que no versículo 5, ele continua dizendo: olha, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Diga glória a Jesus. No altar também tem cura. Se você fica só com o quarto, vai te faltar o altar. Se você fica só com o altar, vai te faltar o quarto. Sua comunhão não vai andar bem. A gente precisa dos dois, na mesma intensidade. E é o ano da remissão. Remissão significa arrependimento, recomeço, restauração, restituição, perdão dos pecados, salvação, retorno. Estava fazendo um estudo sobre o ano da remissão, que significa remissão. Me surpreendi com tanto significado. Não é à toa que Deus colocou no coração do missionário que para o nosso ministério vai ser o ano da remissão, um ano completo, onde a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a ação do Espírito Santo vai agir em tudo, levando o povo à salvação. Diga glória a Jesus. Então fala para quem está do seu lado: irmã, está tudo errado, hein, minha filha?
Nem altar, nem quarto, nem altar. O que a gente vai arrumar, irmã? Amém? Seja uma boa pedreira. Diga glória a Deus. Seja uma boa pedreira. Começa hoje, no mundo espiritual. Põe fogo naquele quarto de tristeza. Amém, gente? Irmãos, é espiritualmente falando. Quem está entendendo? Não, pastor, eu vou jogar fogo mesmo. O negócio está feio, jogar no chão tudo ali. Só tem lembrança ruim. Diga misericórdia. Não sei. Por favor, não coloque fogo no colchão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Espiritualmente falando. Vamos fazer essa junção. Porque o que Deus tem para a nossa vida, principalmente nesse ano que está começando, a obra de Deus ainda não terminou em 2025, amém? Deus tem poder de fazer muita coisa linda ainda esse ano, mas 2026 está na promessa. Construa o seu quarto, tenha altar na sua vida, ame a sua igreja, ame a igreja da graça, ame o seu pastor local, fica firme, dê valor. Em nome de Jesus, a nossa igreja é um ministério completo, irmãos. É completo, a nossa igreja tem altar. Amém? Tem altar de verdade. Diga glória a Jesus. Não desfazendo vamos falar de nós, a gente conhece o que a gente vive. Diga glória a Deus. A nossa igreja tem altar. Pastores com uma história, um legado de vida muito grande. Uma igreja séria. Diga glória a Deus. Então fica firme, porque no altar também Deus trata com você. No altar também tem cura. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus bonito. Mais forte que Jesus merece.